Sabia que dá para fazer um controle de nível usando apenas o inversor de frequência? Assista esse vídeo e saiba como. Olá, eu sou o Domingos da Exto. Nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação aqui usando a nossa planta de controle de processo contínuo, onde a gente vai fazer um controle de nível desse tanque usando apenas o inversor de frequência. E esse controle não vai ser um controle on-off, na verdade vai ser um controle PID. Então, quando a gente pensa num diagrama de um sistema de controle desse que eu estou propondo, geralmente vai aparecer na sua mente essa figura que está aí na tela, onde a gente tem um tanque, né? Eu tenho um sensor de nível, esse sensor de nível vai para o PLC roda um algoritmo de PID, esse algoritmo me dá uma saída de controle que atua sobre o inversor de frequência. E o inversor de frequência, por sua vez, faz o controle da bomba de maneira que eu tenho uma entrada de água, né? Eu faço o controle da vazão que entra, de maneira que eu consigo equilibrar com a saída e assim fazer um controle de nível. O que a gente vai fazer aqui é eliminar o PLC da jogada e ver se um inversor de frequência com determinadas características é capaz de fazer esse controle. Para essa experiência, nós vamos utilizar a nossa planta de controle de processo contínuo, usando apenas a malha de controle de nível dela. Para isso, a gente vai controlar o nível aqui desse tanque superior, né, onde a gente consegue acompanhar na graduação. Esse tanque, ele tem embaixo aqui um sensor de nível através de pressão. Então, pela pressão no fundo do tanque, eu consigo medir o nível. Ele é alimentado através dessa motobomba, né, onde eu mando lá para o tanque a água e essa água vem através dessa tubulação passando por um sensor de vazão. Então a gente também consegue acompanhar qual a vazão que está indo nesse exato momento. Essa água obviamente vem aqui do meu tanque inferior. Do tanque inferior, na verdade do tanque superior, eu consigo mandar a água para o tanque inferior através desse circuito aqui. Na medida com que eu abro essa válvula, a água sai do tanque superior para o tanque inferior, fazendo assim uma circulação e pela válvula a gente consegue controlar qual a intensidade ou qual a vazão dessa queda, dessa saída do nível do tanque. Dentro do nosso painel de controle, a gente já fez todas as ligações aqui, na verdade tem as ligações do PLC também, mas no momento eu estou usando apenas as ligações que ligam o sensor do tanque, que é esse aqui, ao inversor que controla a bomba, né? Internamente, o que a gente tem é esse inversor aqui, que foi parametrizado para poder fazer esse controle. E a gente vai ver ele atuando diretamente, sem influência do PLC na jogada. Bom, nessa experiência aqui a gente vai trabalhar com alguns conceitos, algumas tecnologias. O primeiro deles é o controle PID. Né? O controle PID, ele tem um diagrama genérico, que está aparecendo aqui na tela, onde a ideia é controlar um processo. Esse processo, eu meço desse processo uma variável que a gente chama PV, ou variável de processo, através de algum tipo de sensor. Eu comparo essa variável do processo com um valor desejado, que a gente chama de set point. E a partir de uma operação matemática de subtração, eu defino um erro, que é a diferença do set point para o valor desejado. Esse erro, ele alimenta uma equação, que está representada por 3 blocos aí nessa figura, que é o famoso controlador PID. O PID tem 3 atuações. Ele tem uma atuação proporcional, ou seja, ele atua na proporção do tamanho do erro no momento instantâneo. Ele tem uma atuação integral, que serve para atuar na medida com que o erro permanece ao longo do tempo, né? Então ele faz com que o erro vá reduzindo ao longo do tempo. E tem uma atuação derivativa, que é uma reação a uma variação rápida da variável de processo, também buscando sempre manter esse nível, essa variável de processo no valor desejado. Essas 3 atuações são somadas e a gente gera o que a gente chama de MV, que seria a variável controlada, e essa variável controlada é o que atua no processo. No nosso caso aqui, a gente tem como PV a medida do nível do tanque, né? Essa medida do nível do tanque é medida por um sensor de nível, e esse sensor de nível vai mandar essa informação para a gente gerar o erro. A gente vai rodar esse controle PID e vai ter como variável controlada, o MV, a variável de vazão da bomba, né? Então a gente controla a vazão da bomba para, através dela, ter o resultado do processo, que é o controle do nível do tanque. Outra tecnologia que a gente vai estar utilizando aqui, nesse caso, que é o nosso foco principalmente, é o inversor de frequência. O inversor de frequência, a gente sabe, temos outros vídeos no canal falando dele, é um dispositivo eletrônico, um driver eletrônico, que permite o controle do motor trifásico. Então, através do uso do inversor de frequência, em conjunto com uma motobomba, a gente consegue fazer o controle da vazão dessa motobomba. E com isso a gente consegue ter a variável manipulada que a gente quer. Inclusive a gente tem esse outro vídeo aqui no card que a gente mostra como
fazer esse controle, como esse controle é feito, e se ele é linear, se ele não é linear. Um vídeo bastante interessante para poder entender essa parte do assunto. Especificamente, a gente está usando um CFW300 da WEG, que é um inversor de frequência, assim como outros da WEG, por exemplo, o CFW500, que possuem uma função PID interna. Então, o inversor de frequência, a priori, assim, basicamente não tem que ter essa função PID. Mas esses modelos da WEG, outros fabricantes também, mas especificamente a gente está usando da WEG, tem a tecnologia de PID integrada. O que significa isso? Significa que eu posso usar as entradas do próprio inversor de frequência para ler a minha PV, rodar a minha malha de controle PID interna e ele já atua diretamente no controle da vazão da bomba, tornando desnecessário outros elementos de controle. Então é uma aplicação muito interessante desses inversores que tem essa funcionalidade. Para isso, obviamente, a gente vai ter que parametrizar esse inversor com determinados parâmetros, né, que estejam adequados aí à aplicação que a gente quer. Então você deve estar vendo na tela aí, primeiro um diagrama em blocos, onde a gente tem o modelo desse PID interno do inversor, isso é uma informação do manual, onde a gente destacou aí os valores de alguns parâmetros que a gente alterou para poder fazer essa nossa aplicação. E além disso também vai aparecer para você aí outras tabelas que são os valores que a gente configurou na experiência para poder realizar essa demonstração que a gente vai fazer agora. Para conhecer mais recursos dessa planta, assista esse vídeo que está no card aqui, onde o Mário mostra com detalhes os recursos que ela oferece para a gente trabalhar. Legal, uma vez configurado o nosso inversor com aqueles parâmetros que a gente acabou de falar, a gente tem a entrada analógica dele configurado como entrada de leitura de corrente 4 a 20 mA, que é o sinal que a gente tem do sensor desse tanque daqui, né? E aí ele diretamente já vai atuar na bomba, na eletrobomba, né? Controlando a vazão. Não preciso, na verdade, de nenhuma outra informação adicional e eu vou ligar esse inversor diretamente aqui no controle dele. Para isso, eu só quero mostrar alguns parâmetros que a gente mexeu, né? Então ele tem aqui o parâmetro 911, que é o meu set point. No caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, 22.5 aqui significa para a gente 25 centímetros de água. Então, vou deixar aqui 2.5. Beleza, esse é o nosso set point. A gente vai conseguir olhar aqui depois o parâmetro 16, que é a variável de processo, que dá um valor bem pequeno, que é o restinho de água que ficou no tanque, e o valor 917, que é a nossa MV, que é, na verdade, no caso aqui, o valor de frequência de saída do inversor, que no caso aqui está zerado porque ele está desligado, né? Outros parâmetros interessantes que a gente vai ver aqui, ou que vale a pena citar, né, são o 931, que é o meu fator de ganho, KP, né, o ganho proporcional, que aqui tem 15. Eu tenho também aqui o ganho integral, 7.14. E eu tenho também, no parâmetro 933, o ganho derivativo, que é 1.78. Uma outra variável importante também, não vamos entrar nessa questão agora, mas quando eu faço um controle discreto, PID discreto, também é muito importante o parâmetro 934, que é a taxa de amostragem, né? Que no caso aqui tem 0.1 segundo, né? Ou seja, a cada 100 milissegundos ele recalcula os parâmetros PID, né? Então eu vou voltar ali para os parâmetros 911, que é o que mais interessa. Voltando aqui, ele está com 2.5. Na verdade, eu vou colocar agora aqui no parâmetro 16, que é o parâmetro da variável de processo, para a gente ficar vendo. E eu vou ligar. Quando eu ligo, a gente começa a ter aqui no sensor de vazão uma determinada vazão, né, que vai aumentando. A vazão máxima desse sistema é 2.500 litros por hora. Então, basicamente, está no máximo. Afinal de contas, o tanque estava vazio, né? Ele deve estabilizar por volta desse ponto aqui, que é o ponto de 250 milímetros, né? E essa informação está indo lá para o nosso inversor. Do jeito que ele está configurado, ele vai ter algum overshoot. A gente vai ver esse nível subindo um pouco, descendo e buscando uma certa acomodação. Ela já chegou no nível. A gente pode perceber uma coisa interessante. Se a gente olhar a vazão agora, ela começa a cair, né? Ela vai caindo até atingir um nível, aí no caso zerou, praticamente zerou, né? Um pouco menos do que zerado. E aí, como eu estou tendo uma redução do nível devido à água, a gente está vendo que ele vai tender aos 2,5 ali, né? Provavelmente ele vai descer um pouco mais para depois subir, fazendo aquela acomodação que a gente conhece lá do PID. E já tem um bom nível de estabilidade, né? Já deu para ver aqui, ó, que depois no overshoot ele basicamente está em volta ali dos 2,5, já está bem próximo, mantendo aí uma vazão de entrada que basicamente compensa a vazão de saída. Muito bem, vou mudar o set point agora aqui,
Primeiro vale a pena olhar aqui, essa é a variável de processo, né? Então está exatamente, ele está medindo 2,5, sobe um pouquinho, 2,51, 2,53. Essa é a variável de processo que ele está medindo, que deveria ser 2,5, né? Ele está buscando esse 2,5. E, além disso, a gente tem aqui na 17 a variável controlada, né? Então, no caso aqui, ele está com 11% da frequência de saída, 20%, ele fica variando essa frequência de saída, buscando corrigir a variável de entrada, né? Eu vou mudar o set point agora para, sei lá, 3.500, 3.5 na verdade, que significa 35 milímetros. Ele vai ter que sair daqui e chegar por volta desse nível daqui. Ó. Nesse momento ele está com uma vazão bem forte. A gente já viu aí como está parametrizado, ele deve dar um overshooting e depois estabilizar. Opa, passou um pouco, normal. A gente conseguiria reduzir esse overshooting. Geralmente o preço de reduzir o overshooting é ter uma resposta mais lenta, né? A gente, no caso aqui, preferiu ter uma resposta rápida e aceitar algum tipo de overshooting do que fazer uma resposta lenta, porém com mais suavidade. Mas rapidamente aqui ele já chega no nível de interação bastante interessante. Basicamente já estabilizou. Eu vou causar agora uma perturbação. Eu vou mexer na nossa válvula de saída de maneira que o nível, com que a taxa de saída de água seja mais baixa. Isso vai fazer o PID se reorganizar num novo ponto para poder estabilizar isso daí. Deixa ele só estabilizar um pouco melhor. Beleza. Eu vou mexer aqui, deixar mais ou menos pela metade. Então provavelmente ele vai ter que buscar aqui uma nova configuração. Praticamente cortou a saída de água, reduziu bastante a entrada de água, né? Mas já achou esse ponto aqui. Agora eu vou fazer o contrário, vou abrir de novo essa válvula, então ele vai fazer uma queda e vai ter que compensar essa queda de forma bem rápida. Aí eu comecei a ter uma queda aqui. Ele está saindo um pouquinho e ele já vai buscar de novo uma compensação. Porque a grande vantagem ou objetivo do PID na maioria das vezes é fazer isso. É você tem um sistema estabilizado, tem uma coisa que perturba esse sistema, ele corrige e volta para a posição ou para a condição desejada. Bom, com isso eu acho que deu para provar que com um inversor de frequência que tem a funcionalidade de PID, como o CFW300 ou o CFW500 da WEG, a gente consegue criar um sistema bastante robusto, né, em termos de desempenho. A gente não observou diferença do desempenho do PID do inversor ou do PID que fosse feito por um PLC, e com isso a gente consegue um sistema bastante eficaz. Como resultado dessa experiência, a gente conseguiu demonstrar que usando inversor de frequência que tem a funcionalidade de PID, a gente consegue fazer uma malha de controle sem nenhum outro dispositivo adicional. A gente obviamente demonstrou aqui usando a malha de controle de nível, mas poderia ser um controle de vazão, poderia ser um controle de temperatura, desde que essa temperatura fosse controlada por motor, né? Então sempre que eu tiver um atuador que é um motor trifásico, a gente tem a possibilidade de fazer um sistema de controle com PID usando apenas o inversor. Então é uma possibilidade bastante interessante porque permite que a gente faça um sistema mais econômico. Eu não preciso inserir um PLC nessa jogada para fazer esse controle, dado que essa funcionalidade já vem em alguns inversores, como por exemplo o CFW300 e o CFW500 da WEG. Isso causa uma grande economia se a gente for pensar em termos de sistema. Isso também está alinhado com aquela ideia de controle descentralizado, né? Então, uma situação mais complexa, eu poderia, na verdade, ter vários inversores, cada inversor trabalhando a sua malha de forma independente, de forma descentralizada, e, por exemplo, através de rede, recebendo o set point de um PLC central. Também seria uma outra maneira de fazer sistema de controle. Por exemplo, se eu tivesse esse sistema muito longe do PLC, né? Então eu poderia levar apenas a rede até o inversor de frequência e toda a parte de atuação e sensoriamento ficaria ali apenas no inversor de frequência. Então realmente dá muita flexibilidade para a gente trabalhar. Os resultados, eles ficaram muito bons. Na verdade, a gente não viu uma diferença qualitativa entre o controle feito entre o inversor e o controle feito com o PLC, controlando o inversor, né, onde o PID era executado pelo PLC. Né? Até você consegue ver aí nessas telas que a gente está jogando, são capturas de tela de supervisório que a gente fez, onde a gente consegue enxergar em preto o nível do tanque e em amarelo a vazão da bomba, né? Onde a gente pode perceber aí de forma gráfica aquilo que a gente viu aqui na prática. Então, inicialmente, ele acelera para o máximo de vazão, até atingir ali por volta do valor setado, né? Ele tem um certo overshooting,
mas que não é muito grande, e depois ele estabiliza muito razoavelmente, né? A gente tem um nível de ruído aí, mas é um ruído de medida. Em termos do nível, como a gente viu, fica bem estável, e ao mesmo tempo que o nível fica estável, a gente fica vendo ali a vazão variando, né? Buscando uma acomodação até atingir uma maior estabilidade. A gente tem aí tanto o gráfico de um degrau a partir do zero, né, do tanque vazio, quanto o outro gráfico que foi quando a gente partiu de um nível já pré-definido e aumentou esse nível para um nível um pouco mais alto, né? Então ele repete novamente essa atuação, só que por um intervalo um pouco menor. Como conclusão dessa nossa experiência, a gente pode observar primeiro que o inversor de frequência é um dispositivo que tem recursos avançados que a gente pode estar utilizando para minimizar o custo total da nossa instalação. A gente também pode concluir que tem muito recurso avançado escondido nos PLCs, né? Então vale a pena conhecer um pouco melhor e às vezes até avaliar isso na hora de aquisição, qual PLC adquirir, porque esses recursos avançados podem causar várias outras economias e facilidades no nosso sistema. E por fim, a gente também concluiu aqui que esse controle feito pelo inversor, ele não tem nenhuma diferença qualitativa para o controle feito pelo PLC. Então a gente consegue ter o mesmo desempenho, só que aí trabalhando com um conceito descentralizado ou de forma apenas com o inversor, sem necessidade de outros dispositivos de automação. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda muito a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever agora. A gente vai estar sempre lançando novos vídeos de tecnologia, da questão didática, então pode ser interessante você estar inscrito e recebendo as nossas notificações. Se você achou que esse vídeo foi interessante, pode ser útil para outras pessoas, eu te peço que encaminhe esse vídeo para eles, porque é uma maneira de espalhar essa tecnologia, né? A gente está produzindo cada vez mais conteúdo voltado para a educação. Conforme a gente vai compartilhando, a gente atende e atinge mais pessoas. Até a próxima!